do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, já da parte das instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, e tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, dependerá a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagar. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai se deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é o ouro que lhe paga. Não se lhe perguntarão quanto tinha sobre a terra, que posição nela ocupavas, eres príncipe ou operário, mas se lhe perguntarão o que dela trazeis. Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E a esse respeito, o operário pode ser muito mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, isso lhe responderão. Os lugares daqui não se compram, eles ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobres? Ide ao último, onde sereis tratados em razão do que tendes. Essa mensagem foi ditada por Pascal em Genebra, 1860. Com essa leitura, então, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje. O nosso boa noite a todos os que se encontram aqui presencial, encarnados e desencarnados, e os nossos irmãos que nos assistem, que nos assistirão pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu já aproveito para pedir também para esses irmãos que nos veem pelas redes sociais, que divulguem os nossos estudos, as nossas palestras. Divulgar a doutrina espírita também é uma das muitas maneiras que nós temos de praticar a caridade. Quantos que verão essa mensagem se sentirão tocados ou então servirão para alertá-los sobre determinada situação, para dissuadi-los de determinada atitude que eles estavam tomando ou vão tomar? Divulguem. A doutrina espírita só pode fazer bem para nós e para todos aqueles que a frequentam e a divulgam. Hoje, nós temos a satisfação de receber a nossa companheira Lourdes. Ela vai desenvolver para nós o tema tríplice aspecto da doutrina espírita. Com certeza ela preparou esse estudo com muito carinho, desde já que ela seja amparada, que ela seja inspirada pelos benfeitores amigos, para que saia da melhor maneira possível esse estudo que ela preparou para nós. Do nosso lado, que possamos aprender e aproveitar da melhor maneira possível o que ela tem para nos passar. Eu convido a todos agora que serenem os ânimos, os corações, eleva o nosso pensamento a Deus e a Jesus,
rogando proteção e amparo para as nossas atividades de hoje. Os benfeitores que nos assistem em nossa casa, que trabalham em nome do nosso Mestre Jesus, possam nos assistir, nos acompanhar e nos proteger nesses momentos. Que eles também amparem, inspirem a nossa companheira Lourdes para que ela possa fazer o melhor de si nesse estudo em nosso favor. E assim, confiantes de que seremos assistidos, confiantes de que seremos amparados pelos benfeitores amigos que nunca nos deixam, que nunca deixam de nos assistir, nós damos por iniciado as nossas atividades de hoje. E que assim seja. A palavra então da nossa companheira Lourdes, e mais uma vez que ela seja feliz na sua explanação. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está de volta a essa casa, para o estudo de hoje. E o nosso tema é o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. O nascimento de Jesus no planeta Terra marcou o início de uma nova era espiritual para a humanidade. Jesus nasceu numa manjedoura de um casal humilde, Maria e José, e foram para Belém, onde Jesus nasceu, e depois acabaram fugindo da perseguição de Herodes para o Egito, porque Herodes havia se informado de que havia nascido uma criança, e essa criança seria um rei. E ele, com medo de perder o seu império, determinou que todas as crianças, até uma determinada idade, fossem mortas para ele ficar livre desse perigo. E um anjo avisou a José desse fato e falou: Maria, vamos embora porque o menino está correndo perigo. E eles foram embora dali de Belém, foram para o Egito e lá ficaram até a morte de Herodes, para depois retornarem. Então, desde o começo, a luta já estava grande, Durante toda a sua vida, Jesus amou, serviu, amparou, acolheu, perdoou, curou. E por causa disso, ele sempre foi seguido por uma multidão de necessitados que ouviram falar sobre ele e o buscavam para alívio das suas dores. Jesus resumiu toda a lei mosaica em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nestes 2 mandamentos couberam toda a essência da lei divina. Ensinou que devemos perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ensinou a pagar o mal com o bem, a ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, a amar os nossos inimigos, a retribuir o mal com o bem. Disse: vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça o pior. Deixai vir a mim as criancinhas e não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus. Com suas histórias simples, extraídas do dia a dia, do cotidiano dos seus companheiros, ele criou as parábolas, com ensinamentos profundos de vida eterna. Então, ele nos deixou a parábola do joio e do trigo, do filho pródigo, do credor incompassivo e tantas outras. Viveu intensamente tudo aquilo que ensinou. Acolheu a mulher de má fama,
os aleijados, os cegos, os expropriados, os abandonados do mundo, os leprosos, os endemoniados, curou e resgatou muitas almas atormentadas. Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida com que medires, serás medido. Foi traído, perseguido, espancado e morto por pessoas impiedosas que não viam nele nenhum motivo para condenação. Mas antes de voltar aos braços do Pai, disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou pedir ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, que permanecerá convosco para todo sempre. Estava falando do Espiritismo, e conforme prometera, se cumpriu. Em 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, que inicia o conjunto de 5 publicações codificadas por Allan Kardec. O livro, ele marca o nascimento da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos marca o nascimento da doutrina espírita, contendo 1019 perguntas sobre diversos temas, feitas por Kardec, com as respectivas respostas dos companheiros espirituais, que eram os responsáveis, por trazer esse conhecimento libertador para a Terra, para os homens, permitindo que possamos conhecer e entender inúmeras ações que nos acompanham na nossa caminhada. Contém os princípios da doutrina espírita sobre Deus, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, iniciando assim uma nova era na história da humanidade. O Livro dos Espíritos, então, é o primeiro livro da codificação espírita, publicado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são produtos das criações humanas, dos seus interesses, do seu egoísmo, da sua vaidade. Mas por isso, Kardec fez, durante 7 anos, um estudo profundo dos evangelhos de Jesus e retirou dos evangelhos a essência da moral cristã e publicou essa essência no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele nos deu todos os recursos necessários ao conhecimento das leis e dos ensinamentos do Cristo, da forma mais pura, mais verdadeira.
A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra, as leis do mundo moral. Os tempos são chegados em que a doutrina espírita, ela vai receber um complemento. Esse complemento virá da ciência, porque a ciência, deixando de ser materialista, ela vai se somar ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz e vão caminhar juntas, trazendo uma condição melhor e mais profunda para tudo que for descoberto, tudo que for estudado. Por quê? Porque tanto a ciência como a religião estará com base na razão e não se poderá opor à lógica dos fatos. Fé inabalável é a fé que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Fora da caridade não há salvação. Entender o Espiritismo só é possível através de um estudo sério e metódico. Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Sendo esse seu tríplice aspecto, pois técnicas de investigação foram usadas para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas, o que caracteriza o estudo científico, a ciência. E com base na revelação dos resultados, das verdades, foram formuladas questões de elevado teor filosófico, filosofia, verificando-se que a aplicação daquelas verdades podem ser utilizadas na transformação moral do homem, que é a religião. Isso posto, fica caracterizado que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Segundo Emmanuel, podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então a ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima os sentimentos. Então a gente vê que cada uma contribui de uma forma para que o todo aconteça, para que o homem se eduque como um todo, progrida, se aproxima do Criador. No aspecto científico, o Espiritismo demonstra a existência da alma e a sua imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados. Então, no aspecto científico, fica demonstrado pelo Espiritismo a existência da alma, a sua imortabilidade e a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. O Espiritismo preocupa-se em estudar a intimidade do fenômeno mediúnico, as suas consequências na vida das pessoas, bem como as características do ser espiritual, a sua origem, a sua natureza e o seu destino. Isso gera material de aplicação moral e filosófico. Esse aspecto científico da doutrina espírita desenvolve-se em duas obras de Allan Kardec: o Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, nestes dois livros nós encontramos exatamente o aspecto científico do Espiritismo.
Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos acontecimentos, dos fatos, nasce a filosofia. Então, a filosofia mostra o que são as coisas e por que são as coisas. O nome filosofia vem do grego, que significa amor à sabedoria. A filosofia, segundo o novo dicionário do Aurélio, é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. No aspecto filosófico, o Espiritismo preocupa-se com os problemas do homem, com suas dúvidas, suas questões, sua condição de ser eterno em busca da divindade, através de múltiplas existências físicas. Examina os atributos de Deus, suas relações com o homem e apresenta um código moral por meio do qual a criatura vai de encontro ao Criador. O aspecto filosófico da doutrina espírita encontra-se abordado em O Livro dos Espíritos. Então, nós vemos que o aspecto científico da doutrina está no Livro dos Médiuns e na Gênese, e o aspecto filosófico encontra-se no Livro dos Espíritos. E a religião? O Espiritismo é religião? Se nós pensarmos em religião da forma como nós conhecemos, como um corpo de doutrina carregado de dogmas, de imposições, realmente o Espiritismo não é. Mas o Espiritismo, ele não é uma religião constituída nos moldes tradicionais. Não tem base em rituais, sacramentos, dogmas e classes sacerdotais. Mas uma religião como atitude de vida, como modo de proceder, buscando uma identificação com Deus por meio de uma vida reta, digna e fraterna, e não através de atitudes externas, de aparência, de atitudes mecanizadas. O aspecto religioso da doutrina espírita é desenvolvido por Allan Kardec em duas obras: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Conclusão: o Espiritismo é ciência, porque à luz da razão e de critérios lógicos e metodológicos, demonstra por meio do intercâmbio entre encarnados e desencarnados a existência da alma e a sua imortalidade. O Espiritismo é filosofia porque, a partir dos fenômenos e dos fatos, utilizando o raciocínio lógico, dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas. O Espiritismo é religião. Se analisado pela finalidade que tem de proporcionar a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos do Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa, revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Em suma, religando a criatura à sua origem divina. Porque religião, o termo religião significa, vem do verbo religare. Ligar, religar a criatura a Deus. Tem uma mensagem aqui para reflexão, que é de Emmanuel e está no Consolador. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor,
nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Agora vamos passar para a prática espírita, né? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga: qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Quer dizer, uma pergunta bem oportuna, né? Que todos nós nos fazemos, né? Todos nós queremos saber. Quer dizer, tem algum meio que dá certo para a gente utilizar na nossa vida e melhorar, e nos melhorarmos e também resistir, né, às influências do mal? Um sábio da antiguidade, foi a resposta que Kardec conseguiu. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Palavras de Sócrates, né? Um filósofo da antiguidade. Santo Agostinho responde. Essa pergunta foi feita para Santo Agostinho. Aí Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia ao final do dia. Quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista tudo o que eu fizera no decorrer daquele dia. E me perguntava se não falhei com alguma pessoa, se não faltei com a caridade, com a paciência, com a atenção necessária a alguma criatura com quem eu havia convivido naquele dia. Se eu deixei de cumprir algum dever. E se ninguém tinha nada a se lamentar sobre o meu comportamento durante aquele dia. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, com certeza ia adquirir uma grande força para aperfeiçoar, porque Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos: o que fizestes? E com qual objetivo agistes em tal circunstância? Se fizeste alguma coisa que censurais ou que não terias coragem nem de confessar. Perguntai ainda: se Deus me chamasse neste momento, eu teria o que temer diante de alguém? Conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. E uma definição de Kardec sobre o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar as suas más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então essa é a definição de Kardec. Então ele não espera que nós nos transformemos em anjos, em criaturas angelicais da noite para o dia. Não. Ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que está em constante luta interior contra as suas más tendências, contra as suas imperfeições. E nessa luta ele se melhora. Cada dia ele melhora um pouco.
Então, ao invés de ele se transformar da noite para o dia, ele vai ser o resultado de um somatório, né? De um conjunto de atitudes que ele vai tomando no dia a dia e que vai trazendo a ele pequenas melhoras, até se transformar num espírito puro, num espírito elevado, num espírito que já atingiu uma grande conquista de progresso moral e espiritual, né? Então, é termos aquele compromisso, né? Hoje, um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Se assim agirmos, nós vamos conseguir, né? É aquele ditado. Tinha um senhor, eu sou voluntária lá no Lar de Idosos Eurípides Porçanufo, e lá nós tínhamos um senhor, um idoso, que era assistido pela casa, e ele chamava o seu Clarindo, até já desencarnou. E ele tinha um costume de andar sempre com uma maletinha, uma maleta pequena, e dentro da maletinha dele ele carregava umas coisinhas dele. Para ele eram seus tesouros, né? Carregava para onde ele ia, ele levava aquela maletinha, e na hora de dormir ele colocava do lado da cama dele. E era assim, muito conversador, e a gente conversava muito com ele, e aí ele falava assim: e aí, seu Clarindo, como é que o senhor está? Devagar e sempre. Ele sempre respondia assim: devagar e sempre. Quer dizer, parar nunca, né? Caminhar. Não dá para caminhar acelerado, correndo. Vamos diminuir o ritmo, mas sem parar. Caminhando. Mesmo que seja devagar, né? Então é isso que Kardec propõe para a gente. Caminhe. Aproveite o ensinamento que a doutrina espírita traz para cada um e tenta aplicá-lo na sua vida. Observe a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de sentir e vai aplicando esse ensinamento do Cristo no seu dia a dia. Então, se eu sou impaciente, se eu sou agitada, se eu quero as coisas para ontem, eu preciso tentar dominar isso, porque quem que aguenta conviver com uma criatura assim, né? Fica difícil, né? Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente conseguir controlar, diminuir a intensidade, vai ser bom para nós e para as pessoas que convivem conosco, porque não é fácil a gente lidar com pessoas assim, agitadas, extremamente agitadas, né? Então, às vezes cansa mais o outro do que a si próprio, né? Porque a gente já está acostumado àquele ritmo, né? E o outro mais devagar. Então, vamos dosar esse ritmo para dar para conviver numa boa, né? Sem tanto sofrimento. Então, nós vemos que hoje nós não temos motivo nenhum para falar: eu não posso, eu não dou conta. Nós não temos motivo para falar isso. Porque nós temos a doutrina espírita na nossa mão. É uma doutrina progressista. É uma doutrina, o próprio Kardec fala: gente, se no dia de amanhã a ciência comprovar um preceito doutrinário que está errado, uma coisa que a doutrina está ensinando errada, deixe esse ensinamento da doutrina e aceita o que a ciência está propondo. Quer dizer, a ciência está evoluindo e a doutrina espírita também. Os livros do André Luiz, nós temos verdadeiros tratados científicos explicando, esclarecendo coisas que ainda nem aconteceram aqui na Terra, já constam lá nos livros. Isso quer dizer o quê? Que a doutrina espírita está bem mais adiantada do que a ciência. Então não tem porquê a gente temer, falar: não, eu estou ficando fanática, eu estou acreditando em coisas que não tem nada a ver. Não. Gente, nós temos razão, nós temos raciocínio, nós somos inteligentes
Então vamos aplicar o nosso conhecimento que nós temos, usar a nossa inteligência para peneirar tudo que nós estamos ouvindo. Nós, principalmente agora, com esse boom de informações no mundo inteiro, todo mundo, a informação, acontece alguma coisa do outro lado do mundo, aqui nós já estamos sabendo no mesmo minuto. Nós temos que tomar cuidado, né? Para a gente aprender a filtrar muita coisa, porque senão a gente apavora, a gente entra em pânico, a gente se desespera. Então vamos procurar sempre estar atentos para selecionar, para valorizar o que é bom, porque tem muita coisa boa. Só que o bem, ele é silencioso, ele não faz tanto barulho igual o mal. O mal é escandaloso, ele mexe com muita coisa, faz muita propaganda, né? E os que estão afiliados a ele aumentam muito mais isso. Agora o bem é tímido, o bem é quietinho. Ele é parecido com o mineiro, né? O mineiro fala. O que eles falam do mineiro? O mineiro come quieto, né? Trabalha quietinho, não faz barulho, mas o trabalho está sendo realizado. O trabalho está aí para ser visto. Hoje, a ciência já não é totalmente materialista. Hoje nós vemos médicos famosos, cirurgiões famosos, que estudam a doutrina espírita e reconhecem o valor desses três caráteres, filosofia, ciência e religião, que a doutrina apresenta. Tem associações de médicos espíritas. Então eles utilizam o conhecimento da doutrina no exercício dessa profissão, que é uma profissão missionária, porque lida com vidas humanas, né? E eles vão comprovando cada vez mais isso. Recentemente eu conversei com um médico aqui de Franca, que ele é espírita, e ele estava me falando que o futuro da medicina é a medicina espiritual. Por quê? Porque o espírito é um fato. O mundo espiritual, em termos de descobertas, de condições, está muito mais avançado do que o mundo material. Então vai se chegar a isso. Então que bom que muitos espíritos que estão nessa profissão já acordaram para essa realidade e já estão trilhando esse caminho. É daí que vão vir as curas. Os médicos encarnados serão instrumentos valiosos nas mãos desses espíritos para que se executem as curas necessárias. E isso sem diminuir em nada o conhecimento científico, sem diminuir em nada o valor profissional do médico. Muito pelo contrário. Ele vai ter as duas asas. Ele vai ter a ciência, né, que vem da inteligência, e vai ter a moralidade, que é o sentimento amoroso com base no ensinamento cristão. Quer dizer, vai unir o útil ao agradável, né? Então, isso já é condições do novo mundo, da nova terra, né? Que não vai ser mais mundo de expiações e provas, e sim o mundo de regeneração. Isso já são características, então nós já estamos vendo isso aqui na Terra nessa condição.
Imagina com o adiantar dos fatos, quando realmente a Terra deixar de ser mundo de expiação. Então nós vamos estar vivendo uma realidade muito melhor, muito mais evoluída espiritualmente, menos sofrimento, mais amor, mais solidariedade, mais companheirismo, mais cuidado com o outro. Mas para isso nós já vamos começando a treinando isso agora, né? O mais rápido possível, para que essa condição de melhoria já aconteça. Para que a gente possa já, desde agora, já ir vivenciando essas situações do bem. Nós estamos atravessando uma fase em que as doenças mentais, principalmente de foro sentimental, estão acontecendo com muita frequência. Crianças com depressão, crianças falando em suicídio. Quer dizer, isso há um tempo atrás seria praticamente impossível a gente pensar numa coisa dessas. Hoje a gente já vê casos assim. Jovens totalmente perdidos, sem rumo, sem interesse por nada, buscando nas ilusões das drogas uma compensação pelo vazio que sentem na alma. Então é o momento de reagir, né? É o momento de nós, que já temos o conhecimento da doutrina espírita, nos fortalecer cada vez mais e oferecer em nossos lares, junto às nossas famílias, com as pessoas que nós conhecemos, um exemplo de esperança. Porque com Deus tudo é possível. Nós vamos reverter essa situação se nós fizermos a nossa parte. Perder a fé jamais. Porque o dia que nós perdermos a fé, aí não há mais o que fazer. Aí não tem sentido mais nada, nós seremos verdadeiros robôs, né? Sem nada nos motivando, nos empurrando para a frente, nos fazendo caminhar. Por isso, vamos aproveitar o ensinamento espírita e vivenciar cada vez mais o Evangelho de Jesus, o cristianismo. Porque haja as mudanças que houverem, o cristianismo é definitivo. Haja as mudanças que houverem, Deus é o Criador. Não desampara ninguém, está sempre ao nosso lado. E Jesus é o dono da terra. Então, ele está sempre atento a todos os movimentos, a todas as situações, sempre disposto a nos acolher, a nos ajudar, a nos fortalecer. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Envolva os nossos lares em muita paz, em muita luz. Traga de volta a nossa esperança e nos ajude cada vez mais a evoluirmos, a crescer espiritualmente, melhorando um pouquinho de cada vez. Muito obrigada a todos pela oportunidade de eu estar aqui hoje. Fiquem com Deus, Jesus ampare a todos. Boa noite a todos. Eu vou fazer o Consolador. Sou uma luz, sou
margem de um leito seguro. O destino da flor é ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo, a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou a luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou o que dá e não cobra, pois rico na alma, é pobre no bolso, encho de calma, de força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só fere o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou a luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o caminho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra de seu coração, o remédio da dor no peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, e sem caridade não há salvação. Sou o que te revela e revela que a vida não para, que segue em outros mundos ou de novo na terra a evolução.